Gravando. Ok. Bom, o segundo C é nosso, praticamente para a primeira turma, é o terceiro encontro nosso, né? Para as duas outras turmas, que é a turma chamada turma 2 e turma 3, é o nosso segundo encontro que a gente não fez no presencial, a gente está fazendo aqui, né? E, e agora nós temos né, a professora de geografia, que já está na escola, então nós vamos, ela é da eletiva, né, então é química e geografia, professor Herô e a professora Lília, né, então ela vai se apresentar para vocês, né, e a gente vai fazer uma discussão sobre o que passamos na última aula, sobre o que é pesquisar, aprender a pesquisar, né, foi isso que eu passei para vocês, e aí a gente vai discutir um pouco e ela vai fazer também o apanhado desse tema, tá ok? Então, a professora Lília vai se apresentar para vocês, né, já considerando que é o nosso terceiro encontro da eletiva, sabendo que foi só a primeira turma, que foi no presencial, né, naquela semana antes da gente sair da escola e vir para o remoto. Depois nós tivemos um outro encontro, que foi com todos, né, e esse segundo que estamos com todos. E daqui para frente a gente vai ver como vai ficar, né? Conforme o andamento aí que nós vamos ter, as novidades, tá ok? Coloque o nome, porque vocês vão ter a lista de presença no final, né? Já na gravação no chat vocês vão ter a lista de presença, tudo bem? Então, a professora Lília, por favor. Boa tarde, galerinha, muito prazer. Meu nome é Lilian, eu sou a professora de geografia de vocês, e eu estou junto com o professor Heron nessa disciplina de eletivas, né? Para a gente falar um pouco sobre o que é a pesquisa, qual que é a importância da pesquisa para o objeto de conhecimento das práticas, né, de elaboração de iniciação, né, científica, né, pensando na questão ambiental, mas principalmente na questão da sociabilidade nossa com o meio social e meio físico que a gente vive, né, pensando um pouco nessa sociabilidade. Então, a gente vai discutir um pouco isso nessas práticas de eletiva, né? A gente sabe que a gente está num período ainda muito difícil, né? Vocês tiveram em 2020, 2021 bem tenso, né? A gente teve, vocês também. A gente gostaria que essa disciplina fosse na prática, né, Heron? Que seria com certeza muito mais proveitosa se a gente tivesse na prática, mas a gente, na medida do possível, vamos trabalhar junto aí para poder pensar junto com vocês como que seria essa iniciação científica, né, voltada para o estudo da pesquisa, dos conhecimentos, né, de meio, né, e bora lá, tá bom? Nós estaremos juntos aí, eu comecei ontem na escola, e a ideia é a gente dar seguimento aí, tá ok? Ok, obrigado, doutor. Então, turma, segundo C, né, a gente teve aqui no último encontro nosso, a gente ficou aí uma pergunta para vocês, né? Então, é assim, nós estamos, só para concluir aqui, vamos ler essa tela aqui, né? O nosso tema da eletiva. Alguém sabe me responder agora qual é o tema da nossa eletiva? Pessoal aí presente? Segundo C, pode se manifestar. Seja à vontade. Quem quiser usar o microfone também, né, o fone, aí pode usar, é só sair do mudo aí da gravação e falar também, tá bom? Iniciação científica. Isso, né? Então, isso aí foi um tema que a gente escolheu, eu escolhi junto com vocês, lembra, né? Naquela aula presencial. Essa turma, que chamada com a primeira turma, foi ao laboratório e lá escolheram o que ia fazer, né? Que era o sabonete e o detergente. Estão lembrados, né? Então, qual é a intenção desse sistema de produto, fazer o produto direto no laboratório? Não é ficar só na prática, né? A gente tem que ter uma pesquisa antes de chegar até a prática. Como executar uma prática para se fazer esse produto, né? Não é só chegar no laboratório e já começar a separar as coisas e fazer, né?
Não, antes a gente precisa de uma teoria, entender a metodologia, né? E que equipamentos a gente realmente precisa ser utilizado deles, né? E daí, lógico, tudo isso escrito, porque não dá para a gente fazer assim, de cabeça, como falamos, né? Não, a gente tem que ter isso escrito, né? Então, tudo isso, quando a gente faz esses trabalhos, a gente põe para vocês fazerem isso dentro do laboratório. Porque a eletiva, ela é uma eletiva para ir para o laboratório, porque é execução. Mas nós temos a pesquisa. Mesmo a pesquisa a eletiva que eu tive em 2019, a gente fazia tudo na prática, mas antes de chegar na prática, a gente tinha a teoria, montava da metodologia, né? E quando ia na prática, já estava tudo pronto ali. O que a gente ia fazer? A mão na massa, executar, tá ok? E aí a gente tinha o produto, né? Esse produto a gente vê com facilidade ali, porque é um produto que é feito no real, né? Então, por exemplo, você vai fazer o sabonete, quando você vem com a sua metodologia, você vai seguir a metodologia e o resultado tem que dar, né, aquilo que você está esperando ali. Se você não tem aquele resultado, você volta a estudar aquilo e volta a preparar de novo, né, uma outra metodologia e pôr ali o que está faltando ou o que está sobrando, né? Adequar para o próximo execução, né, da sua tarefa. Então, sempre antes de qualquer execução na prática, a gente precisa saber aí da pesquisa, aonde chegar, a metodologia, aonde fazer. Quando a gente trabalha com a metodologia para fazer algum produto, a gente pensa em tudo, né? A gente pensa na execução, mas pensa também o que vai fazer com, por exemplo, descarte. Descarte de quê? De lixo, dessa ação que gera, assim, algum lixo, lógico, né? Quando você está no laboratório, você vai, por exemplo, colocar um lixo dentro da pia e mesmo esse lixo é um lixo, um restante, por exemplo, do material que você não quer mais. Você vai jogar ele direto na pia e daí liberar? Não, né? Você vai ter um local para colocar isso. Isso aí chama rejeito, né? Então, descarte. Porque a gente tem resíduo e tem o descarte, e tem o lixo. Então, isso a gente tem que separar. O que é um resíduo? Tem resíduo que ele não é lixo, né? Ele é simplesmente um resíduo e eu vou utilizar ele para fazer outras coisas. Isso acontece muito na produção de sabão, né? Você está fazendo na produção de sabão, quando você vai cortar ele, modelar, você já tem um molde ali. Mas na hora que você vai tirar ele, sobra alguma rebarba, né? Então, eu vou pegar esse restante e jogar em qualquer lugar? Não. Eu tenho um lugar reservado para isso, eu vou descartar. E tem produto que ele é um resíduo, eu não vou descartar, eu vou voltar a utilizar dele, né? Eu vou produzir algo com ele. Às vezes, o mesmo produto que eu estou fazendo ali, eu só vou misturar depois na formulação que vou preparar de novo, né? Então, esse é o resíduo. E o lixo? O lixo é aquilo realmente que eu não preciso mais, né? Não dá mais para ser utilizado, e aí sim eu vou descartar. Esse descartar, eu não posso pensar nele jogando em qualquer lugar. O lixo, o pensamento de lixo, depois de uma produção de produtos químicos, a gente tem que ter um local ali para fazer o descarte dele. Tudo bem? Então, agora a nossa eletiva já tem, né, que é Ciência da Natureza e suas tecnologias, Química, né, e Ciências Humanas, Geografia, professor Herô e a professora Lília, né, que acabou de se apresentar para vocês. A gente está torcendo aqui, lógico, eu acho que vocês também, né, que a gente volta aí para o presencial, né, porque o presencial vocês vão pôr a mão na massa, né, a gente não vai ficar trabalhando com pesquisa, mas sabendo disso. Mesmo no presencial, a gente vai ter esse momento de pesquisa, de teoria, de discussão, né? Quando a gente trabalha, você lembra que eu coloco a metodologia na lousa, e antes de a gente, qualquer coisa, antes da operação, é uma discussão sobre a metodologia, o que a gente vai fazer ali, né? E depois da execução, dependendo do que você está fazendo, você precisa dos resultados, né? Do cálculo matemático. Aí sim, já é outra etapa. Então, a gente pode dividir isso em 3 etapas. Entendimento da metodologia, né? O que é a metodologia que a gente fala aqui?
é a receita, né? O que eu vou fazer com isso aqui? Então, é a receita do sabonete. Não é eu pegar de qualquer jeito e fazer, não. Eu tenho que colocar isso no papel, né? E ali, aquela receita eu tenho que seguir. A gente chama isso de metodologia. E ali eu tenho que saber também quais o equipamento, quais o matéria-prima que eu vou utilizar, né? E quando a gente termina, a gente tem, dependendo do que você está fazendo, você precisa de cálculo matemático. E aí tem uma outra etapa, que é o final, que é o cálculo matemático. Então, nós temos entendimento da metodologia, a execução, né, que nós estamos executando, e após disso, vem os cálculos matemáticos, se isso for necessário. Se não, partimos tudo de novo, né? Você vai ver que vocês têm 2 aulas da eletiva, tem dia que você vai fazer um produto, quando você começar a fazer o outro, não vai dar tempo, né? Então, dependendo do que a gente está fazendo, não dá tempo, mas não dá para guardar esse produto para a próxima aula, você vai ficar só em um, né? E depois daquilo lá, a gente vai discutir o que foi feito ali. Então, não é bom a gente fazer e não discutir, porque senão fica uma coisa muito vaga, né? Tudo bem? Passando para a próxima tela, por favor. E aqui, né, eu deixei uma questão aqui no último encontro nosso, que faz aí 4 semanas, né? Porque a gente estava para vir na próxima semana, a gente já ia ter, aí teve o recesso, né? Então, ficou aí uma questão, assim, aprender a pesquisar, né? O que significa pesquisar? E aí eu passei para vocês, né? Então, a gente vai discutir aqui, mas antes eu quero colocar as sugestões aqui de temas que vocês podem escolher. Então, o único grupo que escolheu aqui foi o grupo 1, né? Quando eu falo do grupo 1, grupo 2 e grupo 3, é considerando aquilo que a gente tinha até o dia de saída do presencial, né? Do mês, lá do finalzinho do mês, não, no início do mês de março. Então, esse grupo, ele pode ser alterado a qualquer momento. Por quê? É por isso que a gente está tentando trabalhar as mesmas coisas, quando a gente fala em pesquisa, o mesmo tema para todos. Porque na hora que você se for voltar ao presencial, trabalhar executando isso no laboratório, que todos estejam ali no mesmo patamar. Né? Eu estou na pesquisa e agora vou começar a execução disso. Então, a turma que escolheu, que teve essa chance de escolher, foi a turma 1 que escolheu detergente e sabonete, né? E aqui, o grupo 2 e 3, eu estou colocando essas sugestões aqui, algumas sugestões de tema que você pode executar, né? Para isso é assim, um do grupo pode falar, todos podem se manifestar, né? Então, grupo 2, todos conhecem o grupo, que eu vou expor o grupo de vocês aqui, nem que depois eu possa voltar a tela aqui. Por exemplo, no grupo 1, por exemplo, a Beatriz da Silva Souza, está? Estou tendo acesso ao chat. Beatriz Souza, está? Beatriz Dantas? Não? Brenda? Bruna Guiar? A Beatriz Dantas, ela está. A Beatriz Dantas? Oi, Beatriz. Beatriz, Brenda, quem está aí nessa lista, pode falar aqui ó, no microfone, de repente, se sentir à vontade. Não? Diz que a Beatriz falou que não está saindo o som dela, né? Que ela está tentando falar. Elas estão aqui, ó, falando pelo chat, que elas estão presentes. Então, tá bom. Então, fica assim, né? Essa turma aqui já escolheu, né? Que é a turma do detergente e do sabonete. Então, é assim, mesmo a gente, se houver, assim, uma mudança, né, do grupo, o grupo que por exemplo, que a Beatriz está, se ela for para um outro grupo, ela pode fazer o mesmo produto, não tem problema, né? Porque ela já está aqui, nesse que ela escolheu, se juntaram no dia lá, escolheram esse produto. No dia que isso mudar, né, se chegar a mudar isso aqui, ela pode ir para o grupo, né, do sabonete e do detergente, tá ok? O Kaique, né, que está no grupo 1, Carlos Eduardo,
Carlos Henrique, César, Menandro, né? Daniel e Daiane. Por enquanto, a gente considera esse grupo 1, tá ok? Se daqui a 15 dias, 2 semanas, né, a gente vê que isso aqui muda, a gente vai entrar em outro acerto. Mas, por enquanto, é isso aqui. Esse tema que eu estou passando para vocês são para todos os grupos. Para que na hora que a gente retornar isso aqui, todos estão cientes do que nós estamos fazendo até esse momento. Tudo bem? O grupo 2, esse grupo já escolheu, então não vou nem perguntar para esse grupo que ele vai escolher, já escolheu. Agora vamos para o grupo 2. Por favor, a próxima tela. O grupo 2 tem a Débora, Eduarda, Fernanda, Gabriel Moreno, né? Giovanni Guilherme, Giovana da Silva, Giovana Peixoto, Guilherme dos Santos, Henrique, João e a Júlia. Júlia, se eu não me engano, ela está transferida, né? Se eu não me engano. Júlia está aí? Não, né? Júlia Martins está, sim. A Júlia Yasmin. A Júlia Yasmin está? Não, né? Eu acho que ela foi transferida. Então, esse grupo aqui, ó, vocês vão escolher, me manda depois, pode mandar até no grupo da eletiva o que esse grupo escolheu. Eu vou mandar esse material para vocês, né? Assim que terminar a eletiva, eu mando esse material para vocês no grupo da eletiva. E aí vocês dão uma olhadinha lá no que eu passei, para a gente ficar voltando tela, né? Do que eu passei para vocês de sugestões, e lá você vai escolher 2 produtos, tá? Aí o grupo pode se comunicar e manda para mim no máximo até quinta-feira, amanhã é quarta, até quinta-feira, vocês me mandam o que vocês vão escolher para fazer a pesquisa. Fazer a pesquisa e depois fazer a execução, né? Vai produzir. Então, isso vocês vão fazer no laboratório, se for chegar o caso a produzir. Se não, a gente vai trabalhar com pesquisa até chegar esse momento. O que não falta aqui é assunto para pesquisar, né? Um tema desse aqui, você pesquisa vários tipos de andamento de uma pesquisa, por exemplo, até pesquisa de mercado, né? Que quando a gente fez uma eletiva, a gente precisou pesquisar, por exemplo, o mercado daquele produto que nós estamos fazendo. Então, teve uma turma da eletiva que ficou só para isso, né? O preço, né? O produto, o valor do produto, matéria-prima, né? E daí, no final de tudo, agora, qual é o valor do seu produto? Isso é uma eletiva que não fica só na execução, né? A gente tem que pesquisar, inclusive o mercado, né? Matéria-prima, qual é a matéria-prima mais barata, se você vai produzir. Isso as empresas fazem, né? Eu quero produzir bem, mas eu preciso saber que matéria-prima que eu vou utilizar e se eu tenho escolha, né? Por exemplo, de fornecedor dessa matéria-prima. Então, você está trabalhando aí, quando a gente fez quando a gente montou essa eletiva, a gente está pensando também, né, não só dentro do laboratório, a gente está pensando no mercado inteiro, né? Que não existe produção sem a gente pensar no mercado, né? E quando a gente pensa no mercado, a gente pensa no consumo, né? E aí vem a coisa, o custo, né? O quanto custa esse produto ao final. Isso a gente faz porque não interessa, assim, você fazer tudo aqui e depois não saber qual é o mercado consumidor, qual é o valor disso. Então, a gente tem que fazer todo esse tipo de trabalho, né? Então, isso através de quê? De pesquisas. Tudo bem? Então, esse grupo aqui, ó, do grupo 2, já me passa até quinta-feira lá no grupo quais são os 2 temas que vocês escolheram. Tá ok? Aí eu vou registrar, tá? Aí, cada esse grupo vai trazer também já a sua pesquisa preparada, né? Já começa a pensar na pesquisa do produto, não o fazer, mas pesquisa, né? Qual é a matéria-prima, né, que você vai utilizar ali, os fornecedores, que quando você começa a entrar, por exemplo, no site, e você coloca lá um tema de produto, ele vai te dar mercado de fornecedores de matéria-prima, né? Aonde você vai vender esse produto, né? Qual é o mercado consumidor, no caso, né? Isso a gente tem que ter essa noção, tá? Então, quando vocês escolherem,
o tema que você escolher aqui, você já pensa nesse tipo de coisas, tá ok? E se você tem possibilidade de produzir isso com a matéria-prima mais barata. Então, é interessante vocês dar uma olhada na matéria-prima, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da eletiva anterior, que é semelhante a essa, que é outro tema, né, que a gente montou uma empresa, essa empresa tem que funcionar com todo esse tipo de pesquisa, mercado, fornecedores de matéria-prima, né, se a matéria-prima que eu estava querendo fazer esse produto é de fácil acesso, né, porque a gente tem dificuldade de sair procurando no mercado, então a gente vai mais pesquisar mesmo diretamente na internet. Então, tinha aluno, por exemplo, se deparava lá com matéria-prima e ele não dava o nome da matéria-prima, ele dava o código, né? Por exemplo, ele tem empresa que não dá realmente o nome, né? Formulação, então, dificilmente eles dão. A empresa só é obrigada a colocar a formulação quando eles fazem a composição, né? Mas quando ele está ali só para vender o produto, eles não são obrigados a colocar a formulação. Então, às vezes, eles colocam lá de um código. E aí o aluno trazia, né? Aí eu tinha que fazer o quê? Vamos ver o que é aqui, o que é esse produto, na prática, o que é que você tem que comprar. Porque esse código aqui, se você for lá na rua das essências, por exemplo, você não consegue comprar, né? Então, você vai saber o que é que ele considera desse código aqui, qual é o nome do produto que ele tem. E aí a gente fazia pesquisa e ia aparecendo os nomes. Então, quem for escolher, saiba disso, né? Não fica surpreso que você procurar matéria-prima, por exemplo, do detergente. Qual é a matéria-prima do detergente? E aí vai aparecer, e entre um deles lá, vai aparecer um código lá, e fala assim, o que eu vou fazer com isso, né? Qual é a possibilidade de eu saber o que é isso aqui? O restante está escrito, está soda, está essência de flores, e aí vai, né? Mas esse do código, o que é ele? Aí é onde a gente vai ter que pesquisar, né? Então, geralmente, eu pesquisava com eles. A gente ia lá no Acessa, né? Fazia a pesquisa daquele código e aí aparecia, né, em outras empresas o que era aquilo lá, né? Porque ele também não pode esconder totalmente, porque na hora que ele faz o produto, na hora que ele coloca lá no rótulo, ele coloca qual é a composição daquele produto que a gente vai utilizar, né? Do que a gente está comprando. Eles não são obrigados a colocar a formulação, mas eles são obrigados a colocar a composição. Tá ok? Então, até quinta-feira, o grupo 2 e o grupo 3 me passa qual foi que o grupo escolheu. Tudo bem? Não, Heron? Oi? Oi, Eli. Opa. Eu posso voltar com eles um pouquinho para entender essa questão da importância da pesquisa, aproveitar que você está falando, né? Da pesquisa e tal. E assim, galerinha, que a gente precisa primeiro entender, né? Por que é tão importante a gente pesquisar, né? Primeiro porque a gente está num momento e a gente vive numa sociedade que é tudo muito rápido, né? É tudo muito imediato, né? Então, assim, aconteceu um fato hoje, daqui a meio minuto, esse fato já está na internet. Pode ser verdade ou não, como muitas fake news que a gente vê, mas assim, é tudo muito rápido. E a gente aprendeu, principalmente vocês, né, assim, que são mais jovens, aprenderam a viver em cima desse imediatismo. Então, a gente acha que quando a gente vai falar, nós vamos falar de produção, de fabricação, produção, né, construção de produtos em cima dos materiais de descarte, né, materiais recicláveis. Então, acho que a gente já vai partir dali, já vamos logo para a ação e vamos fazer. Mas, se a gente não tiver o conhecimento prévio do que é aquilo, para que serve aquilo, né? O que se fazer com aquele material, né? O que a gente vai produzir em cima daquele material que ele está sendo reutilizado, a gente não consegue fazer a prática. Então, toda a prática precisa de uma teoria para poder ser executada. Então, a pesquisa, ela vem exatamente para isso. E é tudo, é na vida. Suponhamos que eu, né, tenho, sei lá, cravo e espinha no rosto. Eu preciso pensar em algum tratamento, de repente, natural, né, caseiro e tal. O que eu vou fazer? Hoje eu vou lá no YouTube, que tudo tem lá, né? Tá, minha roupa embolorou. Para aí que eu vou lá no YouTube, vou ver que dá para fazer, por exemplo, uma mistura de água sanitária com um pouquinho de água e açúcar cristal para poder tirar o bolor da roupa, sabe? Sabe, coisas assim que são coisas do cotidiano e que a gente precisa desses conhecimentos, a gente precisa fazer essa pesquisa. E essa pesquisa,
ela não só da prática, ela é do conhecimento das informações obtidas para poder realizar aquilo. Então, acho que esse trabalho de iniciação científica, né, para a gente pensar qual que é a importância da pesquisa, para a gente poder pensar no nosso produto final. Que nem o professor Heron ele trouxe, assim, seria mais proveitoso, mais gostoso a gente partir para essa prática no laboratório, né, porque é o mão na massa, mas dentro das possibilidades, mesmo nesse ensino híbrido, né, vamos ver formas que a gente possa pensar essas teorias, né, dessas pesquisas que vocês vão trazer, para que a gente consiga pensar numa prática, né, do que vai ser feito, né, com isso, né, com esse trabalho, né, Heron? Mesmo se de repente não der para a gente entrar no laboratório logo de cara, né, a gente não sabe como vai ser, porque tudo pode mudar, né? Toda semana sai uma informação nova, então a gente está contando para que daqui a talvez 2 semanas, 1 semana e meia, a gente consiga voltar com os 35%, mas talvez pode ser que não. A gente entende como que está a situação, né, da pandemia e tudo. E mesmo desses 35%, são as pessoas que se encaixam dentro daquele perfil que mais necessita estar na escola. Então, não é todo mundo. Então, o que a gente pode fazer para que vocês possam vivenciar essa experiência na prática e fazer isso para a vida também? E aí a gente pode pensar nessa estrutura em tudo, por exemplo, professora, né? Eu queria muito montar uma horta em casa, uma hortinha suspensa, por exemplo, nem eu estou aqui na batalha para poder manter a minha hortinha nos vasos, assim. Então, como que a gente pode fazer, né? Então, essa teoria que ela vai levar à prática, que ela pode se tornar algo que é cotidiano. A gente sabe que o descarte, por exemplo, errado do óleo de cozinha, né, ou outros óleos no esgoto, por exemplo, o quão ele é prejudicial, né, para o nosso ambiente, né, para os rios, né, lençol freático, um monte de coisa. Então, assim, o que eu posso fazer com esse óleo, né, para descartar no lugar certo, né? Então, assim, são várias coisas que a gente vai vivenciando na prática, mas que anterior a isso é preciso fazer uma pesquisa para que a gente tenha esse conhecimento prévio, né? Que é isso que requer a fonte de pesquisa. Acho que é mais ou menos isso, assim. Então, a importância da pesquisa que você falou em casa, né? Aquele que a gente chama o senso comum, isso é muito importante para o desenvolvimento de uma metodologia do produto que você quer fazer, inclusive industrial, né? Então, quando vocês, por exemplo, vocês vão fazer uma pesquisa sobre um produto, você às vezes se depara que você está fazendo uma pesquisa caseira, né? Por exemplo, tem aluno que fala assim, quando minha avó vai fritar um ovo, ela não quebra o ovo diretamente para pôr dentro da panela que está no fogão. Primeiro ela põe no vasilhame fora, né? E depois é que ela coloca na panela que tem o óleo lá para fritar esse ovo. Isso é uma técnica caseira. Qual é essa técnica aí, né? A pessoa está pensando o seguinte: esse ovo pode estar estragado, né? Se eu colocar um ovo, 2 ovos, quando bater lá, perdi. Então, ela coloca aqui, ela pode até fazer 2, 3, até separado, depois une tudo. Isso é a técnica de pessoa no senso comum, da pessoa não perder material, né? Olha a maneira que a pessoa tem de um sistema dentro de casa e levando isso para a indústria. Tem indústria que desenvolve produtos através de ideias de pessoas que têm no seu cotidiano mesmo, né? Não é lógico que a partir daí eles vão melhorando esse produto, né? Vão alterando ele e o princípio dele mesmo foi veio a pesquisa chamada pesquisa caseira, né? Quer uma ideia? Tem muitos produtos que a gente tem ele através de quê? Através de uma necessidade que a gente tem em casa. Por exemplo, papel de filtro. Foi uma necessidade, né? Uma pessoa lá ficava utilizando de filtro de tecido, né? De pano, no caso, e viu que, né, se fizesse um filtro descartável, lógico, pensando em valores aí, porque descartável você perde, né, esse material, tem que ser uma coisa
que tem um valor bem reduzido para fazer isso rotineiramente, né? Na sua rotina do dia a dia. Então, pensar em quê? Nesse tipo de papel, né? A indústria tem como fornecer esse papel e aí começou a fazer isso. Só que lá no início, né, por exemplo, vocês já ouviram falar do filtro papel Melita, né? Quando Dona Melita pensou nisso, ela começou com um tecido que as indústrias não tinham para fornecer. Então, ao invés dela fazer 15 dias, um mês, 3 meses de café com aquele filtro, porque é o que fazia no tecido, né? Que tecido é aquele coador de café, que você faz, vai lavando, guarda, vai lavando, faz de novo e vai guardando. Sabe que aquilo não é tão higiênico assim. Tem pessoa que pega, põe no vasilhame, põe dentro da geladeira, né? Para evitar o contato né, com o ambiente de fora. Então, o que é que, quando ela pesquisou, eu tenho que arrumar um material né, que eu consiga fazer isso aqui e desprezo ele, vou descartar ele. E aí pensou no filtro de papel. Só que o filtro de papel dela, os primeiros, ela ainda guardava por 1 semana, 5 dias fazendo café ali com aquele filtro, porque o tecido resistia, mas também era mais caro, né? Aí foi aparecendo o quê? Novos materiais. Esses novos materiais, pensando até nesse filtro que já tinha, né? E aí veio o filtro que a gente só faz um café mesmo e despreza ele, é descartável. É descartável, biodegradável, né? Porque também, se não for biodegradável, eu não vou juntar muito lixo, não vou ter condições de fazer isso, né? Então, tem que ser com preço, né? Pensando em valores, porque as empresas pensam em valores, né? Quando a gente fala em produzir algo para pôr para o mercado, tem que pensar no preço, em valores de mercado, isso. Antes de pensar no concorrente, tem que pensar em que valor que você vai colocar esse material. Porque tudo tem feito ali uma pesquisa de mercado, né? E o que você gastou para produzir aquilo, e depois você vai pôr no mercado para ele ser consumido. Isso é qualquer coisa que a empresa vai fazer, vai utilizar, vai fazer, né? E quando a gente faz isso, a gente está pensando o quê? O sistema produtivo e utilidade desses produtos que saem do sistema produtivo. Então, o filtro de café, a gente tem essas condições hoje de fazer isso, né? Faz um cafezinho, joga fora, porque o mercado pesquisou e chegou a isso. Mas essa pesquisa saiu de uma pessoa que fazia café todos os dias utilizando daquele filtro, né? É uma ideia caseira. Está em casa, é o nosso dia a dia, né? Tá ok? Então, aqui a gente tem o terceiro grupo, né? O terceiro grupo também vai fazer a mesma coisa do segundo grupo aqui, que é a escolha de dois temas, e já mandar para mim você pode colocar lá no grupo da eletiva, e se quiser colocar no PV, até pode colocar, que são só 2 grupos, né? E eu vou registrar ele, tá? Então, são 2 temas que dessa sugestão, e se vocês tiverem outro, você pode mandar, se a gente ver que tem condições de fazer, eu falo para você, tá bem, é comprovado, né? Se não, a gente muda porque tem algumas coisas que a gente quer fazer e não consegue fazer porque a gente não tem, talvez, alguns recursos, né? Por exemplo, a gente tem produto que a gente precisa de uma manta aquecedora. Essa manta aquecedora a gente não tem, né? Então, se não tem como fazer, a gente fala, olha, não tem como fazer esse, mas vocês podem pesquisar outros produtos e trazer para nós, tá ok? Olha, eu quero fazer isso e isso. Por enquanto, a gente escolhe 2, tá? Porque se a gente voltar... Opa! Heron, a Bruna está perguntando no chat se o grupo 1 pode mudar os produtos. Pode mudar. Então, a gente tem até quinta-feira, né, para vocês estar, né, se organizando e enviar para mim, né, que aí a gente pode mudar sim, não tem problema não. Agora, sim, se vocês mandar para mim, eu vi que não tem condições da gente trabalhar tá faltando algum recurso ali, né, talvez não seja nem matéria-prima, mas às vezes é equipamento, né, porque... Por exemplo, a gente vai fazer o creme dental. Se a gente não tiver, agora tudo bem, a gente tem a geladeira, né? Se não tiver uma geladeira ali para você 2, 3 minutos, né? Que você deixar exposto, você já vai ter problema ali. Né? Então, você tem que estar preparando e, em seguida, você levar ali para uma geladeira. Armazenar e vai conservar aí sim, vai conservar aí por 4, 5 semanas até você embalar esse produto. Mas se você deixar 5 minutos fora, você já compromete ele. Entendeu? Então, por exemplo... O nome da manta aquecedora, tem produtos que sem ele você não consegue fazer. E a gente não tem esse equipamento no laboratório.
Então, pode mandar outras sugestões de vocês, eu escolhi isso, né, porque a semana, nós estamos com isso aí do quê? Desde final início de março, que nós estamos discutindo a eletiva, né? Então, vocês podem escolher outros temas e ver que vocês têm condições de fazer, e se eu ver que a gente não tem condições de fazer dentro do laboratório hoje, por exemplo, eu falo para vocês, esse não dá, tá, ok? E aí a gente vai discutindo. Tudo bem? E o grupo 3 está aqui também, volto a falar, esse grupo pode ser alterado, mas o que a gente vai fazer na eletiva não altera, né? Então, eu gostaria, nesse primeiro momento, vocês pensarem realmente na pesquisa, porque a gente vai ter que discutir um pouco aqui pesquisa, para depois a gente pensar realmente a mão na massa. Tudo bem? Próxima tela, por favor. Então, aí ficou, né, essa questão para vocês, né? Aí eu coloquei algumas ideias aqui, né, mas eu gostaria que alguém falasse alguma coisa, se alguém a pesquisou e o que pesquisou. Da turma do primeiro C. Alguém chegou a pesquisar do tema que eu passei para vocês, as sugestões que eu dei lá para vocês? Segundo C. Eu pesquisei, professor, um pouquinho. Fiquei meio perdida, porque não é uma coisa que você acha fácil, né, na internet. E pelo que eu estava vendo, foi basicamente o que você falou. É uma estrutura que a gente tem para saciar as nossas dúvidas. Ok. Então, aí, é assim, aos poucos, a gente vai entrando no nosso produto, na execução do nosso produto, aos poucos, né? Não é um dia com a noite, a gente vai resolver, está resolvido. Não. Tanto que a eletiva são 4 meses de aula mesmo, né? Até mais de 4 meses de aula, que é um semestre, né? Então, a gente tem o início, o meio e o fim. Qual é o fim de uma eletiva? Alguém pode me responder? O fim da eletiva. O que é o início? O início a gente já começou a fazer, estamos fazendo, né? A gente tem um meio dessa eletiva, que é realmente executar. O produto final. O produto final é a apresentação da... A culminância, não é? Ok, a culminância, né? Isso a gente tem que mostrar o que a gente fez desde o primeiro dia, né? Até aquele momento, tá ok? A gente espera, acho que todos estão torcendo para isso, que a gente faça isso aí no presencial, de uma maneira ou de outra, mas que a gente consiga realmente fazer esse trabalho dentro do que a gente propôs no início, dentro do laboratório. Mas se não der, a gente tem estratégia, tem plano 1, plano A, plano B, plano C, a gente vai em cima deles, né? Isso aí a gente não muda o nosso tema, muda o foco, a estratégia, mas o tema nosso sempre vai ser esse, tá ok? Então, eu coloquei aqui como o que é importante, né? O que é realmente a forma de aprender a pesquisar. Então, sempre a gente vai ter o quê? Quando pesquisamos, né? Tratamos de informação e tornamos, né? O quê? Conhecimento dele. Então, você tem, através de uma pesquisa, você já começa a ter conhecimento. Então, competências, né? Da utilização de um método de trabalho eficaz. Então, quem não pesquisa, não tem como executar um trabalho com eficácia. Não. Ele vai ter carência ali. Por algum motivo ou outro, vai ter carência ali. Então, a gente tem que saber o que está fazendo. Na hora de pôr a mão na massa, tem que saber o que está fazendo. Senão, vai dar tudo errado. A maioria das coisas dá errado, né? Ou sai de qualquer jeito. Não é isso que a gente quer. A gente não quer... A eletiva, aí não pensa de fazer de qualquer jeito e apresentar um produto final. Esse caminho tem que ter, né? O início, o meio e o fim, né? E com consciência, com pesquisa, né? A gente fala em pesquisa, 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 mas é isso mesmo, pesquisa, tá ok? E quem é o sujeito da pesquisa? Somos nós, né? A pesquisa está para nós, o sujeito da pesquisa é o ser humano, né? Que tem mente, que tem cabeça, tem juízo, né? Sabe pensar, né? Quando a professora falou aí no início, aí, a pesquisa, né, tem a experiência de a gente pensar, né? É isso mesmo, a gente pensa com ela, né? Ela força a gente a pensar. Qualquer coisa que eu for pesquisar, eu já começo a pensar ali. Na hora que eu coloco qualquer pesquisa, por exemplo, no Google, né? Quando eu coloco um tema, eu já comecei, antes de aparecer o conteúdo que eu quero pesquisar, eu já comecei com a minha vontade de aparecer coisas boas ali, já comecei a pesquisar, né? Então, por exemplo, você quer saber, por exemplo,
a pesquisa sobre um vulcão, por exemplo. Quando você coloca lá, você, na sua expectativa, é que venha muitas informações, mas você, no seu ego lá, você já tem a sua. Será que é isso, né? Então, isso já é uma maneira de você já estar não consciente, mas você já está dentro da pesquisa. Então, o sujeito da pesquisa somos nós. Isso aí não adianta a gente querer dizer assim, não estou para a pesquisa. Não, tudo que você vai fazer precisa da pesquisa. E aí, quando você chegar no mercado de trabalho, você vai ver isso, né? Então, quando a gente cria uma eletiva, como se fosse uma empresa produzindo produtos, a gente não está pensando só de fabricar, a gente está pensando em tudo, né? Como eu falei lá no início, mercado de matéria-prima, preços, né? Tabela de preços, se eu realmente, qual é a matéria-prima que eu vou utilizar, se vale a pena utilizar dessa ou daquela outra, se o efeito vai ser o mesmo, tudo isso tem que ser pesquisado. E depois pensar no consumo, né? Que produto eu estou fazendo para ir para o consumo? Porque quando eu monto uma empresa, eu estou pensando de produzir para alguém consumir. Meu produto tem que ser consumido, senão eu não consigo passar minha empresa para frente. É tanto se eu consumir muito, eu vou ter, logo a minha empresa vai subir, vai aumentar a produção. E se eu passar esse produto para o mercado de trabalho, do mercado de consumo, e ele não for consumido, eu vou ter que parar de produzir. E se parar de produzir, não tem como vender, e aí vou ter que fechar a empresa, né? Então, quando a gente pensa em pesquisa, não está pensando só naquele produto, a gente está pensando no todo, né? Então, a gente tem que pensar nessa seletiva, no todo. Não só, assim, o produto que eu estou fazendo, não. Pensar, executar, até a hora de executar e pôr ele no mercado de consumo. Tudo bem? Então, a gente tem autonomia. Pode falar? Ok. Não, o que eu ia falar, né, com relação a isso que você trouxe, até porque a pesquisa, ela não consiste em a gente ir lá, aquela pesquisa, por exemplo, escolar, que a gente muitas vezes ficou acostumado a vida inteira a fazer, que é ir lá pesquisar, copiar e colar e trazer, né? A pesquisa, ela consiste em fazer a gente refletir, a gente questionar muitas vezes aquilo que a gente está pesquisando, que é aquilo que você falou, né? Será que é isso mesmo? Será que o que eu estou lendo, isso não bate muito com o que eu sempre acreditei que era? Então, eu vou buscar outra fonte de pesquisa, porque a pesquisa é uma fonte, mas ela serve também para que a gente possa produzir a nossa própria pesquisa, porque às vezes você pesquisa uma fonte de um lado, uma fonte de outro, junta e formula a sua própria indagação, né? A sua própria ideia, né? Sobre aquele fato, né? Os pesquisadores, o que são cientistas, né? O que é, por exemplo, o que a gente está vivenciando hoje, que foi essa corrida, né? Pela vacina, as vacinas, por exemplo, de combate ao Covid, né? Que não foi uma pesquisa de muito tempo, né? Não foi somente no período em que a pandemia estava estabelecida. Então, assim, são pesquisas que foram sendo captadas de um lado e de outro, mas que formularam novas fontes, né? Novas informações, construíram outras fontes de conhecimento, né? Então, a gente precisa trazer isso também quando a gente for pensar nossas pesquisas. Olha a importância disso, né? Uma coisa puxa a outra, né? Porque quando a gente, se fosse para começar do zero, jamais teríamos a vacina que a gente tem hoje, né? Então, o pesquisador, tanto que um pesquisador, ele não é pesquisador de profissão, às vezes é um pesquisador de carreira, ele tem uma formação, né? Quando ele tem uma formação, qualquer pesquisa que ele vai fazer, ele só vai acumulando conhecimento, né? Então, digamos assim, o mercado dos pesquisadores, aí, o que eles fazem é sempre acrescentando. E ele busca o que está lá atrás, mas para ele buscar o que está lá atrás, tem que ter um conhecimento. Aí cai naquela no caso da vacina, um exemplo muito bom aí, porque a gente está com uma necessidade tão grande, mas o mundo inteiro está com uma necessidade tão grande, mas imaginou se fosse começar do zero? Estaríamos aí 4, 5 anos para sair alguma coisa, né? E agora não, a gente já estão com um ano e pouco aí, né? Um ano e 2 meses de pandemia, e a gente está conseguindo já se vacinar, né? Tem algumas coisas que eles estão pesquisando para ver qual é
todas as condições dessa vacina, mas está aí, está no mercado, né? Já está servindo. Se fosse começar do zero, jamais estaríamos aí o que estamos hoje. Então, é sempre acúmulo de conhecimento, né? O pesquisador, ele não fica só, por exemplo, qualquer um de nós somos pesquisadores, podemos ser um pesquisador, né? Qualquer um. Na hora que você partir para qualquer tipo de pesquisa, você já é um pesquisador, né? Jogar bola, qualquer um pode jogar bola, né? Cantar, qualquer um pode cantar, né? Agora, quem vai sobressair aí é outra coisa, mas quem põe aquilo lá como a sua, né, por exemplo, com sua profissão, aí você já vê em outro sentido, né? Mas o conhecimento, ele só vai acumulando. Nunca você deixa lá e parou ali aquele conhecimento. Na hora que você precisa dele, ele vem para você. Você precisou buscar daquele conhecimento, ele vem até você. E aí só vai ampliando, né? Bateu muito bem essa ideia, tá ok? Alguém chegou a fazer isso aqui mais, além da Bruna Gomes? A gente vai ter que pensar nesse material, né? Porque das próximas aulas, se a gente for fazer por aqui, a gente vai ter que colocar um ambiente onde vocês vão entrar e colocar o material que vocês vão pesquisar, né? Não vai, a gente vai ficar com a discussão da pesquisa, mas nos encontros, né? Mas, por exemplo, até quinta-feira vocês vão mandar para mim o tema, né? Os grupos que não tem, podem mandar temas que vocês escolheram aí, a gente só pode observar se dá para fazer ou não, isso aí vocês vão ficar sabendo. O primeiro grupo já, se tem intenção de mudar, também não tem problema nenhum, a gente só vai ver se a gente tem condições ou não, tá ok? A próxima tela, por favor. Então, aí eu já falei assim, na pesquisa, né, qualquer tipo de pesquisa, porque, por exemplo, vocês vão ter na aula de química mesmo, né, vocês vão ter uma parte que vocês vão ter, por exemplo, tratamento de água, né, e algumas etapas, a gente vai ter uma coisa chamada tema de pesquisa para novas ações, né. Nesse tema de pesquisa para novas ações, a gente tem lá 6 etapas, além da etapa do tratamento da água, né? A gente tem 6 etapas de como se aplicar essa pesquisa para melhorar essas etapas ou executar, né? Então, o mundo inteiro faz isso. Por que faz isso? Porque a tendência é procurar melhorar o que você está fazendo. E o mercado, as indústrias, além dela melhorar do que está fazendo, ela pensa em outras coisas que é o valor, o preço desse produto, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o tema, né, de uma pesquisa. Esse tema a gente tem que conhecer ele, antes de mais nada, conhecer o tema, né, e começar a trabalhar com ele, esse tema. Então, por exemplo, a gente escolhe um tema chamado a poluição. Eu dei só como exemplo aqui, não é nosso caso aqui, mas é um exemplo de uma pesquisa. Se eu pego uma pesquisa e dou esse tema, como a poluição é isso que eu quero pesquisar, olha quantas coisas eu tenho sobre a poluição. Se eu quiser melhorar a minha pesquisa, eu vou ter que restringir esse tema, né? Ou seja, buscar o foco que eu estou precisando pesquisar, né? Então, por exemplo, o tema 2, por exemplo, para eu melhorar essa pesquisa aqui, eu posso colocar a poluição e suas causas, no caso, nos rios do Brasil, né? Então, quando eu faço essa pesquisa, eu estou trabalhando poluição, mas já estou levando ela com uma área distinta, uma área mais específica. Eu quero saber a causa da poluição dos rios do Brasil, né? Eu posso pegar rio de Portugal ou rios da Europa e dos Estados Unidos, tanto faz. Mas, nesse momento, quem escolheu esse tema aqui está pensando na causa da poluição do rio do Brasil e ele vai fazer isso. Mas ele ainda precisa dar uma melhorada nisso aqui, né? Ele vai à poluição nos rios do Brasil. Então, ele já não vai, além de ele ver as causas, ele vai diretamente à poluição nos rios. Então, ele tem que ir enxugando, mas o resultado tem que ser assim, explorar tudo que está ali, né? O tema, quando você terminar um trabalho desse, o tema poluição, você não explorou ele todo. Você só começa a explorar o tema todo quando você subdividir ele, esse tema.
Então, o tema, quando você pegar um tema para fazer, tenha consciência de que você está, primeiramente, você tem que conhecer esse tema, né? O que é aquilo lá que você vai fazer. E se precisar subdividir ele, vai subdividir, né? Etapas por etapas, tá ok? Porque isso aqui, eu bato muito na tecla disso aqui, por quê? Porque tem pesquisa que nem o tema a gente sabe o que é. A gente tem que traduzir o nome, né? Então, eu vou fazer uma pesquisa sobre a termoelétrica. Então, a gente tem que traduzir o que significa termoelétrica. Primeira coisa já é pesquisar o tema. Agora, imagina o restante. Então, a gente tem que ir pegando aos poucos, dividir isso por etapas, sessões, né? Tudo que a gente tem, que cresce, a gente divide isso por sessões, né? Imagina uma empresa, quando ela é pequena, ela tem um salão lá, né? 35 metros quadrados de salão. Na hora que ela começa a crescer, esse salão pequeno começa a dividir em sessões. Sessões da máquina tal, que faz o produto tal, sessão de contabilidade, né? Elas são divididas, os escritórios são divididos. Se ela cresce muito, ela vai precisar de mais espaço. E aí as sessões vão aumentando. Enquanto está pequenininha, está tudo misturado ali, né? Separadinho ali as coisas, mas o ambiente é misturado, né? A pesquisa é a mesma coisa, a gente vai ter que ir separando em sessões. A gente chama isso de etapas, né? Etapa da pesquisa, tá ok? E aí a gente chega a uma conclusão final. Olha quanto tempo leva, às vezes, né? Tem pesquisa que vai ficar pronta aí, você leva 2, 3 anos. E aí você tem a conclusão final, tá aqui, né? E aí qualquer dúvida que alguém vem perguntar a você sobre aquilo lá, você tem que estar ciente até a responder mesmo. Ali se a gente não sabe responder ali em cima, mas que você tenha dados, que você mostra a ele, e você reativa, né, o que você pesquisou, os dados daquela pesquisa. Então, não é obrigado a gente guardar tudo na nossa cabeça, mas que você organiza essa pesquisa para quando você precisar pegar esses dados, você ter esses dados organizados. Tudo bem? Então, organiza sempre a pesquisa, para não ficar uma mistura, né? Uma coisa, parece que você chegou ali, não tem mais para onde ir, é grande mesmo. Se eu for falar de poluição aqui, nossa, vai longe isso aqui, né? Então, eu tenho que subdividir. Qual é o meu foco? Qual é o meu interesse? Isso vocês vão ver muito isso aí quando você for fazer TCC, né? Os TCC, além de pegar um tema, você tem que pegar um subtema. E ali você vai dizer o que você quer daquilo ali. O TCC, o tema é muito pequeno, mas ele é tão rico em questão de pesquisa que parece que você pesquisou tudo daquele assunto. Tá ok? A próxima tela, por favor. Aqui a gente tem outro índice aqui, que é o tipo de pesquisa, né? Esse tipo de pesquisas a gente tem em qualquer área do conhecimento, né? Então, por exemplo, a gente tem a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, né? O que é a pesquisa de bibliográfica? É aquela que vocês vão fazer agora, no início desse trabalho nosso. É a pesquisa que você vai andar na internet, vocês vão em livros, revistas, né? E a pesquisa de campo, essa aí a gente, né, precisa sair do ambiente que nós estamos trabalhando e fazer a pesquisa fora, né? Então, por exemplo, um laboratório, você está trabalhando executando um trabalho dentro de um laboratório e você quer ter um conhecimento maior, se você sair do laboratório e buscar conhecimento em outro laboratório, isso aí já é uma pesquisa de campo, né? Se você sai do laboratório e vai até uma empresa, também já é uma pesquisa de campo. Então, essa pesquisa de campo, ela trabalha muito quando a gente precisa pegar novas técnicas, né? A pesquisa bibliográfica, você está trabalhando mais ali com textos, né? Artigos, textos, livros, né? Diretamente em livro, textos diretamente de livro, e hoje a internet, né? Que é um aliado muito grande nosso aí, tá ok? Então, a gente tem esses dois tipos. Se a gente tivesse esse tempo de fazer isso, né? A gente poderia fazer pesquisas aí, dois tipos. Voltando mais um pouco a ideia que eu tive do conhecimento que eu tive da outra eletiva, que a gente saiu do laboratório, da escola, e turmas, né, formadas, foram fazer pesquisa fora da escola, durante a aula da eletiva. E aí vieram com novas ideias, né? Olha, assim, né?
e foi melhorando até chegar ao final, né? Tem trabalho desse que a gente, dentro de 6 meses, a gente faz, mas se tiver um ano para fazer, ele faz também. Tem assunto para isso, né? Tá ok? Quer falar um pouquinho, a Lília, mais um pouquinho, sobre esse tipo de pesquisa? O tipo de pesquisa de campo, a gente utiliza isso muito, né? O campo geográfico, né? A gente precisa ir, por exemplo, na indústria, né? A gente precisa, por exemplo, quem vai trabalhar com algodão dentro do laboratório. Ele precisa sair do laboratório para ver o algodão lá. A cana-de-açúcar, né? Que trabalha com cana-de-açúcar dentro de um laboratório ali, tem hora que ele precisa sair dali para ver até como é a plantação da cana. Então, ele precisa a campo, né? Então, uma vez... É isso mesmo, é isso mesmo. É? Essa pesquisa de campo, né, que é bastante utilizada também na geografia, que é a gente conhecer, ter aquele conhecimento teórico, mas vivenciar muita coisa na prática, porque muita coisa ela precisa ser visual, né? A gente precisa tatear algumas questões e visualizar como que aquilo ocorre, que é diferente da gente, por exemplo, a gente vai falar de hidrografia, por exemplo, a gente vai falar de tratamento de água, uma coisa é a gente ver um vídeo, assistir um vídeo sobre tratamento de água, ou fazer uma pesquisa bibliográfica, e outra coisa é a gente ir num ETA, por exemplo, que é a Estação de Tratamento de Água. Né? A gente vê na prática como que funciona, como que a Sabesp, por exemplo, que é a empresa, né, fornecedora de água aqui em São Paulo, como que ela funciona, por exemplo, para tratar a água que ela vai ser reutilizada, né? E aí a gente precisa ter essas questões mais palpáveis, né? Por exemplo, a gente vai trabalhar com produtos com coleta seletiva, por exemplo, né? Uma coisa é a gente saber que existe a coleta seletiva, a gente assistir algum vídeo, algum documentário. Outra coisa, por exemplo, é a gente ir numa cooperativa de coleta seletiva, né? A gente saber como que funciona, qual o funcionamento e qual o destino que vai se dar aqueles materiais coletivamente, pensando num bem maior, que é muito diferente do bem individual, né? De a gente só fazer a seleção em casa. Então, o trabalho de campo ele é extremamente necessário. A única coisa que a gente perde, né, assim, é a falta de recurso para a gente poder estar a campo sempre que necessário, né? É o que a gente perde bastante, principalmente falando de escola pública, né? A gente perde por não ter recurso para poder estar a campo sempre que necessário. Mas vocês, por exemplo, que vão fazer a pesquisa para pensar nos produtos de vocês, então é aquilo que o professor trouxe. Quando puder, faça essa pesquisa, a pesquisa de mercado, né, a pesquisa dos produtos, da matéria-prima, né, de onde que vem, né, determinada matéria-prima, né? Se eu puder estar num ambiente onde tenha, né, aquele determinado material, para eu poder ter mais contato. Eu lembro que quando eu era adolescente, que eu estudava e tal, que tinha aqueles trabalhos para fazer com argila, a gente na época a gente não comprava, a gente atravessava a Avenida dos Metalúrgicos aqui no Tiradentes, subia o morro, onde que tem o céu, né, água azul, aí tem o morro ali, a gente subia lá, ia lá na fonte lá, onde tinha um riozinho, pegava a argila dali, era aquela argila que a gente desenvolvia boa parte assim, dos trabalhos quando pedia isso. Então, assim, a gente, sem querer, a gente fazia um trabalho de campo, né? E aí a gente precisa pensar mais nessa prática dentro da nossa pesquisa, né? Do nosso tema de pesquisa, que é fundamental. Ok, né? Então é isso, né? A gente tem mais o que eu passar para vocês é assim, vocês façam essa escolha do tema, né? Que isso é importante. Eu vou dar a devolutiva para vocês se a gente consegue trabalhar com esse tema ou não, né? E a gente vai depois preparar aí para vocês um local de vocês, né, fazer uma plataforma aí que vocês vão fazer expor, né, essas pesquisas desses materiais, que a gente vai acompanhando. Na hora que der para a gente fazer com a mão na massa, a gente vai fazer. Eu acho que é o que todos estão torcendo aí, né? E assim, pessoal,
Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para a gente ir colocando, fazendo essas anotações? Porque a gente faz isso, né? Todo final de letiva, lá no dia que vocês estão trabalhando, a gente faz isso. Qual foi o aproveitamento de hoje e o que é que está faltando para vocês ter conhecimento, ter conhecimento da falta desse conhecimento. É isso. Você ter noção do que está faltando ali, né? Então, geralmente, a gente quando tem um tempinho de 10 minutos, no final da eletiva, a gente faz esse balanço, né? Alguém tem alguma ideia, até ideia a gente, né, discute. A eletiva é uma coisa boa porque a gente discute com todos, né? E todos têm que fazer, todos discutem e todos estão envolvidos, né? Então, a gente está aqui, mas a gente está envolvido, né? Cada um nas suas casas aqui, mas estamos envolvidos. Quando eu preparo a gente prepara esse material para vocês, a gente está pensando no todo, né? No presencial, a gente até não sente muito isso, porque a gente está ali todo mundo envolvido, né? E as coisas estão saindo, mas quando a gente está fora desse ambiente, a gente, né, vê assim uma coisa, parece uma coisa fria, mas não é coisa fria, é uma coisa que está ali, verdadeiro. Então, o que eu quero passar para vocês aqui é assim, vocês vão pesquisar, não perca esse interesse, porque é o que a gente vai ter que fazer, né? É uma eletiva que rende muito, dependendo do que nós estamos fazendo, rende muito mesmo, e o conhecimento, né? Isso aí vocês vão ter um conhecimento muito grande quando você começar a pesquisar as coisas. Todos pesquisam, acho que todos nós somos pesquisadores, né? Sempre pesquisando algo, né? Ou uma coisa mais, assim, digamos, oficial ou oficioso, nós estamos sempre pesquisando. Então, o ato de pesquisa é do ser humano, né? Então, voltando a dizer, nós somos o sujeito dela, tá ok? Mais alguma colocação, ou professora Lília, ou alguém pode falar? Que alguém quiser falar, pode ligar o microfone aqui e fala, gente. Primeiro, segundo C. Ok? Tudo bem, Lília? Tudo bem, tudo bem. Eu acho que por hoje, assim, está bem amarradinho, né? Para que eles e elas, assim, possam dar seguimento, né? Iniciar as pesquisas deles. Ok. Aí, o que falta aí deles agora é enviar para mim, para eu fazer o retorno para vocês, né? A gente fazer o retorno. E você pode colocar no grupo da eletiva que a gente vai trabalhar, se mandar hoje, amanhã já estamos trabalhando com esse tema de vocês, tá? Eu e a professora, a gente vai se reunir, a gente vai conversar, tá ok? E aí a gente já passa um retorno para vocês. E acompanha sempre o grupo da eletiva, porque a gente vai colocando algo, algumas explicações. Se vocês tiverem alguma dúvida também, podem passar para nós, que nós estamos para isso, né? Trabalhar com essa eletiva e tentar fazer um trabalho até o final, um trabalho bem feito, né? E depois a gente envia para vocês, a gente envia no grupo da eletiva esse material, né? Para vocês darem uma olhada, tá ok? Tem mais algumas coisas lá para frente, mas é o que vocês vão ter como acompanhamento mesmo. Tudo bem, meninos e meninas? Segundo C, ok? Sim. Tudo sim, professor. Ok, então nós vamos encerrar aqui, né? Estamos encerrando a gravação.